Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram para o jurídico. E aqui estamos novamente. Esse é o Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês e também o único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou o Rodrigo Ávila. Como de costume aqui, estou muitíssimo bem acompanhada de Natália Dias, aniversariante da semana. Como vai? Meus parabéns. Galera, 34 anos recém-completos. Fiz dia 4, hoje é dia 6. É verdade. Gente, olha só, pra vocês verem como é que a idade já bateu. Eu já fui jantar ontem com duas amigas. Fui jantar ontem e comi um prato que era um mac and cheese com, tipo, um nuggets, né? Era uma releitura lá no restaurante que eu tava. Gente, eu comi metade do prato e eu estou passando mal até agora de ter comido o excesso de queijo e de ter comido um nuggets frito. A intolerância à lactose pode estar sendo... Eu não aceito, gente. Eu sou uma cheese heavy user, assim. Eu sou, tipo, viciada em queijo. Não vou aceitar. Viciada em lactose. Não sou viciada em lactose, não vou aceitar. Mas quem no Brasil não é viciado em lactose? A gente tem uma cultura muito Láctea. Laticínia, sei lá. Gente, mas queijo é muito bom. Eu ainda queria que o brasileiro tivesse mais, assim, fosse uma coisa tipo França. Itália. Você chega, assim, no mercado e é queijo. É verdade. No Brasil aqui você vai ver. Mas você viu que o queijo Minas, a forma... Pode falar. A forma de elaboração, né, do queijo Minas, ele virou patrimônio mundial. Sim, foi a Unesco, né? Pela Unesco. Achei bem legal, uma coisa bem bonita, Manda pro jurídico a informação, não só jurídica. Essa informação você não sabia, né? Então, agora você está sabendo que o queijo Minas é patrimônio universal da Unesco. Da Unesco, exatamente. Então, ou seja, se você está assistindo hoje, eu não sei que horas, em que momento, vai lá no mercado, compra um queijinho Minas. Pô, queijo Minas faz um cafezinho, com azeitinho, orégano, você vai lá, vai ficar muito bom, gente. Era assim, inclusive, era tudo que eu queria se eu não estivesse passando tão mal até agora. Queijo Minas. A primeira coisa que eu estou tomando aqui é um chá. Inclusive, quase acharam que eu tinha sido substituída. Cheguei aqui, Mari me ofereceu, Nath, quer um café? Falei, Mari, você tem um chá? Todo mundo me olhou e falou assim, será que a garota foi substituída, gente? A substância. Dos 33 para os 34, surgiu uma outra pessoa, cara. Não viciada em café. Pedindo um chá. Acho que... Mas, gente, vamos agora sair do nosso TDAH coletivo, que é um clássico do Manda Pro Jurídico, e vamos falar aqui sobre 2025. Nossa pauta hoje é 2025, com um breve posicionamento do Manda Pro Jurídico, que a gente sente na obrigação de falar, mas vamos começar com 2025 no apoio da nossa parceira Juscash, que está conosco aqui desde o meio do ano, pelo menos, e 2025... Sim. Parceria já renovada, inclusive, né? Claro. Muito bacana com o pessoal lá, o Mancuso, Pedro, Patrícia, todo mundo são grandes amigos. E eles fizeram uma proposição pra gente que é o seguinte: num cenário de adiantamento de honorários advocatícios, que pode ser uma realidade para todo advogado, basta conhecer a Juscash, o que você faria com esse dinheiro pensando em 2025, Natália? O que eu faria com esse dinheiro pensando em 2025? Primeira coisa, e mais importante... Eu pegaria uma parte desse dinheiro para dedicar ao meu bem-estar e à minha saúde mental. Excelente. Então, eu acho que eu investiria numa pequena viagem de final de ano ou de início de ano. Por que, gente, eu falo isso? Porque descansar e abstrair a mente é tão importante quanto você buscar novas informações. É verdade. Inclusive, uma das grandes questões da atualidade é que a gente vive numa lógica de consumo, de excesso de informações rasas o tempo inteiro. Então, eu acho que, num primeiro momento, eu investiria numa pequena viagem para poder relaxar um pouco a mente, para poder clarear, porque é nesses momentos de relaxamento que a gente tem as nossas melhores ideias e a gente tem mais certeza e mais contato íntimo para pensar sobre o que a gente vai querer em 2025. Uma coisa que eu vi recentemente é a importância do ócio produtivo, né? Eu acho o ócio eu sou muito é uma, digamos, uma ferramenta que é uma plataforma que você cria dentro de si para instigar sua criatividade. E, de fato, o descanso é algo bastante relevante. Mas você falou que é só um percentual. E o resto vai fazer o quê? Não é só um percentual. Inclusive, os filósofos gregos, olha só, tantos séculos antes da gente, eles já sempre falavam isso, né? Verdade. Como o ócio é importante. E como na nossa lógica social hoje em dia, a gente não se permite ao ócio. É verdade. A gente tá ficando brain rot, que eu li, que é o conceito, né? O cérebro tá ficando gasto. Superaquecido. Exatamente. E é terrível. E eu tenho certeza que todo mundo sente isso, sintomas físicos desse estado. Com certeza. Outra parte do valor que eu investiria, com certeza Então, acho que tem duas vertentes muito importantes pra gente sempre investir. Essa é a minha lógica. Um autoconhecimento e um bem-estar, porque eu acho essencial, é a chave de tudo.
E num segundo momento, eu acho muito importante a gente investir em conhecimento. Boa. Mas investir em conhecimento orientado e investir em um conhecimento que você, de fato, vai se dedicar. Porque quantas pessoas, eu, você, Rodrigo, você que tá me ouvindo, já não chegaram na emoção, compraram aquele curso, assistiram as primeiras 2 aulas e depois nunca mais. Quem nunca, né? Quem nunca? Gente, dezembro é um momento de verdades, é um momento de assumir E a acabamos de verdade. ser da Black Friday, né, gente? Então, ou realmente, seja- algumas coisas que vocês compraram, que a gente comprou, a gente não vai usar, tá? É isso. Tem que aceitar isso, tem que aceitar. Faz parte. Razão pela qual eu acho que a gente tem que sempre investir em conhecimento, mas a gente tem que investir em conhecimento de forma assertiva. Pega aquilo que de fato você se interessa, que de fato você vai utilizar no seu trabalho, no seu dia a dia e dá all-in naquilo e estuda. Boa. Então eu acho que uma coisa muito importante que as pessoas poderiam investir, principalmente o advogado. Se você pode investir talvez no core da sua atividade, então você é um advogado tributarista, você pode investir em uma especialização tributária, você é um advogado civilista, pode investir em civil, um processo civil, mas mais do que isso, eu acho que uma segunda camada importante é, de repente, você investir sobre o avanço e desenvolvimento das novas tecnologias e como você pode aplicar isso em 2025, gente. Boa. Porque tá tudo passando muito rápido, as coisas estão avançando e se desenvolvendo de forma muito agressiva e a gente tem que fazer essa organização desse binômio entre buscar a saúde mental e buscar esse momento de ócio, mas, ao mesmo tempo, também não ficar na dianteira e conseguir buscar sempre uma posição de vanguarda em relação ao que vai acontecer aí. no ano que vem. Excelente. Eu acho que isso faz muito sentido isso. Eu acho que inteligência artificial, novas tecnologias, etc., já é uma realidade. A gente falava que era o futuro, né? Mas já é uma realidade. Então, como as pessoas falavam antigamente que o futuro, a realidade era estar no digital, hoje em dia estar no digital já está ultrapassado. Não é o suficiente. é o mínimo, A né? realidade já é estar de acordo e trabalhando com as práticas que as novas tecnologias podem proporcionar. Então, 2025, eu acho que é isso. É a gente entender que as novas tecnologias são a realidade. E aí surgem novos desafios que a gente vai abordar aqui. E você, Rodrigo? O que Então, é isso que que eu ia você falar. investiria na sua antecipação de honorários? O que eu faria basicamente, eu tenho um curso que eu tô de olho, que é sobre business, né, negócios e ferramentas de inteligência artificial. É um curso que eu tô de olho, a depender do valor que fosse adiantado, porque é bom saber para vocês que a JustCash adianta a partir de R$1.000, eles já podem estar te atendendo para viabilizar o melhor cenário para você ter esse adiantamento, essa antecipação de honorários advocatícios. Então, fiquem atentos, porque tudo pode ser possível, do valor de R$1.000 até o infinito. É isso. Mas o que eu ia falar, outra coisa que eu também teria interesse, a depender do valor, se tiver uma sobra além desse curso que eu estou de olho, é que eu estou de mudança, né, Natália Dias? Apesar de estar com a minha casa já funcional, já estou vivendo lá, estou adorando a experiência, mas tem coisas ainda que a gente tem que, né, terminar. Alô, ele quer um mixer, um air fryer, Na verdade, eu quero terminar de montar um escritório home office, assim, robusto. assim, pra mim, entendi, entendeu? entendi. Tipo, uma cadeira nova, de repente. Pô, uma parada assim, um quadro pra poder pra anotar. dar Que um- eu sou um cara de escrever, né? Então eu gosto de botar um quadro assim na parede. Rodrigo, mas olha só, Mercado Livre. Aí, Rodrigo, Eu Mercado sei, Livre. mas só que não- de pouco em catreco em pouco, catreco, né? tu vai De ver a pouco em conta. pouco, né? Uma cadeira, um monitor novo, enfim, montar, entendeu? Coisas. Cara, tem um monitor muito bom que até o Diego usa na empresa e as pessoas que trabalham com ele usam também, chama All-in-One, da Dell. Putz, tô ligado com esse. Cara, que é muito bom aquele monitor, cara. Eu sou uma pessoa que eu gosto do meu laptopzinho, que eu Não, carrego eu ele sou pra de todos pelo. os Eu lados. tenho que começar com 2. Eu não preciso de 2 telas, assim, só dependendo, né, do que eu esteja fazendo, mas em regra, só eu e meu laptop e a gente vai, a gente Eu flui bem. começar com 2, mas o mundo ideal pra mim são 3 monitores. 3? Você já viu aquele que é curvo? Tem Aham. um monitor, assim, que ele é curvo, ele é grande O do meu curvo. primo é assim. Talvez... Pode ser uma alternativa, enfim. Aí, a antecipação de honorário, a gente já tá tendo muitas ideias. Exatamente. Botar um ar-condicionado dentro desse escritório, porque eu não tenho um ar-condicionadozinho essencial. ali. Enfim, montar uma estrutura para que eu monte um home office assim, que eu falo, pô, pra sair daqui pra fazer um escritório fora de casa, cara, tem que valer a pena mesmo, entendeu? Sim. E, enfim, esses são os meus cenários. E vocês também, que tem certeza que tem demandas, que tem contas a pagar, que tem viagens a querer fazer, cursos a querer aprofundar conhecimentos, a JustCash está proporcionando isso para vocês de uma maneira interessantíssima através da antecipação de honorários advocatícios. Através de você entrando em contato com pelo QR Code que está em algum lugar aqui na tela ou no link
da descrição. Vocês entram em contato com ele, vocês vão ser muito bem atendidos, atendimento esse, que tem um dos melhores feedbacks, melhores avaliações, porque ele é humanizado, então vocês vão entender todo o processo, até a assinatura da sessão do crédito do honorário, e lá vocês vão ver as melhores oportunidades para vocês darem o próximo passo, pensando em 2025, seja lá que passo for esse, mas o bacana é que você vai ter a disponibilidade e a liberdade para tomar as decisões que você considere mais interessantes. A JustCash proporciona isso, liberdade e disponibilidade desse dinheiro para você antecipar não só os honorários, mas os novos passos na sua carreira ou na sua vida pessoal, né, Nath? Com certeza, gente. Assim, quando você tem a possibilidade de utilizar uma empresa séria, comprometida com o mercado, que vai conseguir trazer benefício para a sua vida, desde a sua gestão financeira até o tipo de investimento que você quer fazer, isso é uma coisa que não tem preço e são grandes parceiros. E se você utilizar o serviço da JustCash, manda pra gente, fala com a gente pra gente manter essa troca, entender como é que aconteceu. E se vocês tiverem... A gente quer saber também, o que você faria com um dinheiro extra aí no final do seu ano, pensando em 2025? Coloca nos comentários que a gente vai abordar. De repente vão dar ideias boas, né? 90% das pessoas pagar meu cartão de crédito. Pagar meu cartão de crédito. De janeiro, do que eu gastei pagar em dezembro IPVA, em janeiro. pagar IPTU. Muita gente também. Muita gente também, por que não? Inclusive, a gente pode pensar nisso também, né? Porque... Com certeza. Mas agora, seguindo a nossa pauta, a gente vai falar de um tema que tomou conta do noticiário. Eu acho que o Manda Pro Jurídico tem bastante relevância em falar isso, visto que falamos sobre direito e pessoas do mercado, e essas pessoas que a gente vai falar estarão no mercado em breve, e algumas delas já sofreram consequências dos seus atos, que o mercado também está observando isso, até por uma questão de ISG. Porque, Nath, a gente bem sabe que teve um caso de racismo, né, em jogos universitários lá em São Paulo, onde foram cotistas sofreram atos racistas de alunos de faculdades particulares lá de São Paulo. Esse tipo de episódio, ele é... Eu acho que, assim, a gente falar lamentável, eu acho que é até pouco, né? Não é nem chega a ser um mínimo, né? Acho que não se adequa perfeitamente. O que eu acho interessante e muito importante é que todos nós que vivemos em ambientes jurídicos, a gente sabe que esse tipo de ato discriminatório, ele sempre ocorreu. A gente sabe que ele sempre ocorreu através de músicas, ele sempre ocorreu através dessa hostilidade, quando você está tendo alguns jogos, no caso do universo jurídico, jogos jurídicos, né, que são de fato esses jogos que acontecem entre as universidades. Mas o que me chamou a atenção positivamente foi a absoluta intolerância. A reação foi muito boa. Não só da sociedade, quanto do mercado em relação a esse posicionamento. Isso aí. Eu acho que isso é um recado muito claro de que esse tipo de conduta, embora ela nunca devesse ocorrer, hoje em dia ela não segue, obviamente não devendo ocorrer, mas quando ela ocorre, ela é absolutamente intolerável. Das pessoas que praticaram esses atos, né, tanto o ato de racismo quanto esse ato de aporofobia, que eles chamam, que é o ato de você hostilizar as pessoas pela condição financeira delas, essas pessoas foram demitidas dos lugares em que elas trabalham. Né? Dos lugares em que elas trabalhavam, a gente não vai citar os lugares nem o nome das pessoas, o objetivo aqui não é expor as pessoas nem fomentar a cultura do cancelamento. Exato. Mas é trazer que, número 1, não é tolerável de forma nenhuma você hostilizar alguém cometendo crime de racismo, porque lembrando que racismo é crime inafiançável. Sim. Então isso não é simplesmente uma forma como você se manifesta, algo engraçado, isso é crime inafiançável aqui no Brasil, isso é um crime muito sério. Você não é crível você cometer algum ato de aporofobia, ou seja, você hostilizar alguém pela condição financeira daquela pessoa, desmerecendo a pessoa que utiliza o serviço e o benefício das cotas, que num país como o Brasil é algo muito importante no meu ponto de vista. Eu acho que cotas, sim, a gente precisa ainda implementar esse tipo de sistema. Eu sei que muitas pessoas têm opiniões contrárias, mas eu sou uma pessoa pró-cotas. E é um absurdo, e mais do que isso, quando você vive numa sociedade em que você é constantemente gravado, tudo que você faz tem um grande potencial de ir pra internet e tomar uma proporção enorme, além de tomar cuidado com a forma como você pensa, toma muito cuidado no tipo de reação que pode causar na sua vida. Veja bem a reação que aconteceu na vida desses estudantes. Exato. Foram Exatamente. desligados das empresas e dos escritórios que trabalhavam.
Espero que tenham aprendido com essa lição. Espero que tenham novas oportunidades, mas não tem como você, como escritório, ou você, como empresa, não se posicionar diante disso. Porque um dos aspectos muito importantes de alguém que trabalha na sua empresa, no seu escritório, é uma questão de cultura e de perfil. E eu também, por exemplo, não gostaria que trabalhasse comigo ou no meu escritório uma pessoa que tem uma cultura e um perfil racista. Uma cultura e um perfil que vai hostilizar uma pessoa pela condição financeira dela. Então, muito mais que o seu desenvolvimento técnico, também é o seu posicionamento, o seu ponto de vista em relação ao mundo. Eu achei um caso lamentável, mas eu achei que a reação me deu esperança sobre como a gente, de fato, não está tolerando esse tipo de Eu só queria pontuar uma coisa que acho que é relevante falar, porque eu sou de faculdade privada, né? Fiz PUC Rio. Você também, né, Nath? Eu também. Então, acho que é importante a gente frisar que isso não é incomum, infelizmente. Na minha época não era incomum, hoje em dia eu não sei, né? Porque eu não tô mais lá nesse tipo de evento, de situação. Mas isso não era incomum na minha época. Então, quer dizer, isso aí é uma extensão da cultura que estava sendo permeada lá. Eu sinto que tem uma coisa um pouco ali de jogo de futebol também, que você vai no estádio e pode tudo. Sim. Só que eu fico feliz que, ao contrário de que muitas vezes vemos nos estádios, não pode tudo. Né? Nesse espectro menor, que há talvez um controle maior, não pode tudo. É interessante ver que isso está acontecendo, porque na minha época eu via pessoas fazendo isso e não sofreu nenhuma consequência, né? Sim. Eu nunca frequentei, eu fui em uns jogos jurídicos só. Eu também só fui quando eu era calouro, então nunca mais fui, então... mas assim, é uma realidade. Aqui no Rio de Janeiro a gente sabe, existiam as músicas das universidades. Existiam as músicas. E as músicas, elas eram músicas hostis, elas eram músicas de faculdade para aumentar essa distância social que existe. Exato. Então, eu tô no ponto tal da pirâmide, você tá no ponto tal da pirâmide. Eu acho que é o tipo de coisa que não tem condição de ser tolerado, assim, atualmente. Eu acho que... E o ponto é esse, né? A sociedade caminhou, talvez não a ponto de que esse tipo de cântico, esse tipo de comportamento se encerre, mas caminhou no sentido de que esse tipo de comportamento, hoje em dia, está sendo controlado. Está sendo... a repercussão negativa para você, se você, enfim, agir dessa maneira. Exatamente. Isso é interessante. E você é coibido. E une-se a isso ao nosso momento atual, em que você tem a internet julgando comportamentos humanos. Numa esteira, nesse sentido de julgamento de comportamento humano, a gente teve recentemente agora o caso da mulher no avião. Nossa. Que ela começou a gravar uma outra mulher que não cedeu o lugar para o filho dela, porque ela queria que o filho dela sentasse na janela. Eu não tenho grandes detalhes desse caso, mas o que eu quero dizer não é nem o juízo de valor sobre se a mulher da janela estava certa ou se a mãe estava correta. O meu ponto, embora eu tendo a achar que a mulher da janela está correta, mas eu não tenho todos os... Não, e a mulher da janela está certa também, caso ela quisesse... enfim, foi uma... Eu tenho, assim, parece óbvio que houve uma exploração da imagem dela de maneira não autorizada. Não, com certeza. Ela tem ali... ela tem uma base jurídica de direito civil para uma exploração de danos morais, com certeza absoluta. Mas o que eu quero falar não é nem o ponto jurídico, nem o ponto de quem tá certo e quem tá errado. Meu ponto é... Como hoje em dia você perde o controle, quando algo é filmado e ele vai para a internet, você perde o controle porque a internet toma uma posição. E hoje em dia esse tipo de posição ele tem repercussão prática na sua vida. Desde você ser hostilizado no prédio onde você mora, até você ser desligado da empresa que você tá, do escritório que você tá, até você ter um negócio possivelmente que pode ser sabotado. Então, esse aspecto da forma como a internet pode se comportar de uma forma não previsível. Porque quando a mulher gravou o vídeo e ela colocou na internet, ela imaginou que a internet fosse dar razão a ela. Enquanto você teve toda uma movimentação dando razão à mulher da janela. Sim. Até porque a mulher da janela pagou, se não me engano, pela aquele lugar. Pagou um extra ali, né? Todas as informações, pequenas informações que a gente tem, sugerem que a mulher estava correta. Mas o que eu quero dizer é que, para além do juízo de valor, do que cada um acha... Eu tô indo contra a sua proposição, perdão. O que cada um acha sobre quem estava certo e quem estava errado, é o fato que, hoje em dia, esse tipo de coisa chega na internet, como chegou o caso da mulher do avião, como chegou esses atos infelizes e completamente vedados de racismo e aporofobia. E as pessoas se posicionam. E esse posicionamento, ele tem um efeito muito grande na vida das pessoas, assim. E hoje em dia os negócios estão, principalmente pela necessidade do alinhamento dentro da pauta ESG, me parece que
não há muito para onde fugir mais nesse sentido. Porque você vai buscar o nome enfim, das pessoas que fizeram os atos, cara, vai jogar no LinkedIn e vai estar onde está vinculado, ele está vinculado a algum escritório. Sim. Entende? Então, isso causa um dano à imagem do escritório também. Claro, e o escritório, assim, eu entendo, eu tô até num grupo de mulheres CEOs em que surgiu essa discussão sobre se os escritórios tiveram ou não uma postura correta em fazer o imediato desligamento. Teve um escritório que fez até uma postagem dizendo que ele refuta esse tipo de conduta, etc, etc. Eu, sinceramente, acho que os escritórios agiram corretamente, não para contribuir com a cultura do cancelamento, não é isso. Mas é porque você, enquanto escritório, você tem uma marca. A sua marca é uma coisa muito valiosa. E você não quer atrelar a sua marca, e não deve querer atrelar a sua marca a posturas e a visões que são conflitantes com aquilo que você prega, né? Sim, não concordo. Eu então, concordo. eu acho que fez muito sentido a postura deles. E partindo de uma lógica até pragmática, e pode ser um pouco até fria, sobre o que eu tô querendo dizer, assim, os responsáveis pelos atos estavam numa posição de estágio, né? Sim. Então, talvez se fosse um sócio ou uma sócia, imagino que a abordagem seria diferente, porque, na verdade, ele tem um papel de muito mais relevância dentro da operação. Mas, do ponto de vista do estagiário, é uma decisão simples. Mas aí eu acho que, no caso, assim, de alguém com uma representatividade maior do escritório, por exemplo, eu sou sócia do BBL, eu represento o BBL de uma forma muito intrínseca. Aí eu acho que você entra o caso de um PR atuar, de você ter uma gestão de crise. Exatamente. E por isso também que é muito importante você sempre conscientizar o ambiente em que você vive, né? Para que as pessoas tenham uma consciência do que é razoável e do que não é razoável você praticar e você, inclusive, pensar socialmente, né, Rodrigo? Assim, acho que você utilizar alguém porque aquela pessoa é beneficiária de cotas, eu não consigo entender. Racismo, então, assim, eu acho... A gente teve um episódio recente com a Dione Assis, e Sim, inclusive, né, vale a pena a gente fazer aqui o convite, a galera que não viu ainda a iniciativa do Manda Pra Elas. Sim. Acho que saiu o terceiro episódio ontem, correto? Saiu ontem com a Flávia Tomanini, mulher incrível, diretora jurídica de compliance da AEC. Exatamente. Então, fica aí também o convite. E a Dione, sobre essa questão racial, é uma aula. É uma aula. Incrível. O episódio é incrível. E... é isso, né? A gente está sempre dialogando com a sociedade e tentando buscar um maior nível de consciência, né? Assim, que tenhamos cada vez menos casos. Não tô falando que vai acabar de ter caso, porque, enfim, também a gente vive no Brasil, sabe como é que é. Eu vivo no Brasil há 32 anos, em breve 33 e você recentemente 34. Mas que diminua cada vez mais. Eu tento sempre trazer uma visão otimista, porque se não formos otimistas, o que vamos ser, minha audiência? O que vamos ser? Natália, mudando um pouco o tom do nosso papo, vamos pensar agora, voltar para pensar em 2025, como a gente fez com a Juscast. E, assim, eu acho que desde 2000, a gente tá fazendo podcast desde 22, né? 22. Quanto que mudou o direito e o mercado? Muito. Eu acho que o mercado mudou muito, sabia? É assustador, né? Eu acho que ele mudou muito, assim. Claro que, gente, vamos fazer um recorte importante. A gente tá falando muito do eixo sul-sudeste, que é onde no Brasil chegam mais rápido as tecnologias, que é onde no Brasil discutem-se algumas coisas que em outros estados ainda não se discute. Talvez até se discute, mas discute de maneira muito mais isolada que a gente, muito mais isolada. Inclusive, esse é um dos pontos do Manda Pro Jurídico, a gente conseguir furar essa bolha e se comunicar com outros atores do universo jurídico. Mas, para além disso, esse eixo, que é o eixo que a gente transita muito, ele mudou muito. Gente, mas não só mudou muito o universo jurídico. Todas as profissões e todas as carreiras mudaram muito. Essa revolução digital e o acesso à inteligência artificial, da forma como a gente vive, isso traz e vai trazer ainda mais uma mudança cavalar para a forma como a gente se profissionaliza. Inclusive, pensando sobre postos no mercado de trabalho que potencialmente podem ser substituídos. E digo mais, Nath, aprofundando o que você está querendo dizer. Talvez se fosse até falar isso, mas eu sinto que o direito, por fazer uma queda de braço com a inovação anteriormente, sofre
mais mudanças do que outros mercados que são mais afeiçoados à tecnologia, que aos poucos iam se desenvolvendo com desenvolvimentos menores do que esse que a gente está vivendo nesse momento. Então, eu acho que o impacto no direito vai ser maior. Eu acho que vai ter uma pequena revolução no mercado. Eu não sei se o impacto no direito vai ser maior, mas para mim o que é nítido é o impacto entre o profissional, a empresa e os escritórios que entendem essa revolução e o impacto entre o profissional, as empresas e os escritórios que não entendem. Porque você vai criar um abismo Exato. absolutamente gigante, né? Entre quem consegue entender, olha, a realidade atual é essa e eu preciso nadar junto com a corrente. E entre quem está sendo reticente, entre quem tem uma dificuldade de entender que a dinâmica mudou completamente, Perfeito. assim. Eu acho que com isso você atrela várias questões. Por exemplo, eu acho que inteligência artificial é isso. Não tem como não falar de inteligência artificial. Todo mundo fala disso o tempo inteiro, mas é porque é para falar mesmo, gente. O assunto, ele é enorme, o impacto é incrível. Mas a gente também tem pontos sensíveis para tratar, principalmente quando você fala do mercado jurídico. Você tem pontos de regulação de ética, você tem pontos de regulação e reflexão sobre privacidade de dados, porque quando você usa inteligência artificial, você está depositando informações, o advogado lida com informações sensíveis, em uma plataforma. Você está lidando quando você pega um software, uma inteligência artificial, que ela vai fazer algum tipo de curadoria de informação para você. Você pode estar lidando com uma coisa que a Carmen falou aqui pra gente. É um episódio, nossa... 47, você lembra o número? 60 episódios atrás, mas assim, é um episódio completamente atemporal. Ele serve muito para hoje em dia. Fala sobre vieses. E como quando você utiliza um software, uma inteligência artificial, você em alguns algoritmos, você tem uma caixa preta que você não sabe qual foi o viés utilizado. Perfeito. Então... A inteligência artificial é isso, a gente tem que seguir em frente, mas a gente tem que pensar nesse trinômio de aspectos que eles fazem com que tenha que ter um refinamento e uma reflexão sobre essa utilização, que é decisões éticas, privacidade de dados, que é uma coisa importantíssima, e essa questão do viés. E aí o viés muito alocado na ideia quando você está fazendo curadoria de informação, porque qual é o objetivo hoje da inteligência artificial, a forma como a gente usa hoje? É ela conseguir trazer mais eficiência nas atividades operacionais. Inclusive, isso tem a ver com leitura de dados, curadoria de dados, que é uma coisa que a máquina faz em 5 segundos, e você precisa de 5 estagiários para fazer isso durante 2 dias, entendeu? Exatamente. É uma loucura. Mas são pontos de atenção que a gente tem que ter. A gente tem, recentemente, teve no Senado Federal essa questão de regulação da inteligência artificial. Eu não sou a pessoa mais pró-regulação, vamos regular, mas eu entendo que alguns aspectos a gente precisa... São necessários. De balizas, com certeza. Porque senão eu não sei onde é que a gente consegue parar. Exatamente, é essa incerteza que eu acho que a gente tem que mitigar os riscos, né, do nosso dia a dia. E aí, trazendo... Eu acho que foi perfeito o que você falou, mas você, esse ano, você implementou alguma nova tecnologia no seu dia a dia, no seu escritório? Não, com certeza. Você poderia citar uma, assim, sem expor alguma decisão sensível do seu board? Eu utilizo muito tecnologias, não vou citar nomes específicos, claro, né? Mas eu utilizo muito tecnologias para fazer curadoria de informações. Eu também. Eu utilizo tecnologias para fazer buscas de... filtros. E buscas de jurisprudências e entendimentos. Eu utilizo muito tecnologia para fazer análise de dados para documentos que não sejam confidenciais, então documentos que têm disponibilidade pública. Tem incríveis ferramentas que fazem essa análise de dados e elas conseguem estratificar o dado. Isso é muito legal, eu faço também. Você tem ferramentas que conseguem fazer a análise de tendências e posicionamentos de tribunais. Então, eu estou falando aqui muito nessa ótica de contencioso, né? Para quem utiliza, para quem é do universo jurídico. Então, sim, eu uso muito. Eu sou uma heavy user de ChatGPT, por exemplo. Nossa, assim, eu uso. A ChatGPT eu utilizo muito. Acho que eu uso mais que o Google hoje em dia. Eu também. Para trabalho. Eu também. Outro dia eu vi que, na verdade, sou completamente Gen Z. Primeiro, eu pesquiso coisas no TikTok. Segundo, eu só uso ChatGPT. Você pesquisa no TikTok? Eu ainda não cheguei nessa, não. Eu pesquiso super no TikTok. Cara, o TikTok é uma super ferramenta. Eu uso muito o YouTube pra pesquisar. Por exemplo, agora que eu te falei, né? Eu tô de mudança. Aí eu queria saber como conectar o fogão no gás.
não. Aí, pô, eu vou... Porque muita gente pode usar o TikTok, né? Que também é um vídeo. Sim, Mas sim. eu vou no YouTube, aí é o Millennial. Pra mim, o YouTube, ele é um consumo de informação mais densa. O YouTube, pra mim, ele é uma plataforma que vai me ensinar mais. O TikTok, pra mim, é informação rápida. É papum. É rápido. Um tutorial. É um tutorial. Ou é uma informação, por exemplo, coisas bobas, assim. Eu quero saber um review de um creme novo que eu vi. Eu gosto de cremes, etc, maquiagem. Sim. Eu vou no TikTok e busco referências de quem deu um review sobre aquilo. Eu quase não uso mais o Google. Eu falei, cara, eu 34 anos, eu tô completamente... Mas é bom, porque você está acompanhando os passos da nossa sociedade. Sim. E sabe uma inovação tecnológica ou tendência do direito que é a nossa parceira aqui no Manda Pro Jurídico? Mas é claro que eu sei, Rodrigo. Quem é? É YouLegal. É, e o Legal. Eu não sei se vocês sabem, mas sobre as tendências 2025, não dá para ignorar o impacto da tecnologia, como a gente está falando aqui. Nesse sentido, os advogados autônomos precisam cada vez mais fazer a gerência das suas rotinas e também se conectar com os clientes. E se tem uma ferramenta que está nesse momento para te ajudar, é a YouLegal. O aplicativo combina a automação e simplicidade para ajudar os advogados a economizar tempo e oferecer um atendimento impecável para o seu cliente. Afinal de contas, você consegue buscar o processo de forma automática apenas usando a sua OAB no aplicativo, recebendo as informações, notificações, intimações, tudo no seu celular. E ainda organizar todas as suas tarefas como prioridade. Com a YouLegal, isso já é uma realidade. Lembra que eu falei que 2025 a tecnologia, inteligência artificial e novas tecnologias são a realidade? Isso, a YouLegal vai proporcionar essa realidade para você. E o melhor de tudo, Natália, de forma gratuita. Você consegue baixar o aplicativo dentro da App Store ou na Google Play Store, que é da Google. Aí assim você vai conseguir ter as melhores ferramentas para proporcionar o maior dinamismo na sua advocacia e um melhor atendimento para o seu cliente. Por que vai ter o melhor atendimento para o meu cliente? Eu te falo, não só porque você vai ter mais disponibilidade para poder conversar com o seu cliente, afinal de contas, esse tipo de tarefas de acompanhamento, você vai conseguir ganhar tempo, porque a YouLegal vai fazer isso para você, mas também você pode fazer envio de documentos com assinatura digital pelo WhatsApp, garantindo a rapidez e a praticidade, e também recebimento de honorários via Pix ou cartão de crédito. Pedro até falou, Natália, que ele pode falar... O cliente pode fazer o pagamento por cartão de crédito e ainda receber pontos para você ter cashback, investir pontos em outras plataformas de pontos, né? E assim, com essas opções, inclusive de parcelamento, você consegue transformar o processo mais acessível para o seu cliente, eliminando as barreiras para fechar novos negócios. Olha só, gente, que a YouLegal está te proporcionando de maneira gratuita. Então, conheça a YouLegal, o QR Code está em algum lugar desta tela e o link, vocês sabem, está na descrição. E, Natália, falando sobre isso, com tantas tecnologias, eu entendo também que vai existir também um maior nível de exigência sobre o advogado. Afinal de contas, vamos ter mais disponibilidade de tempo. Como é que a gente vai lidar com isso, com esse novo futuro, pensando já em 2025? Eu acho que o advogado, gente... A função principal do advogado é um exercício de confiança. E a gente não pode, hoje, ainda tirar isso da equação. Muitas vezes você contrata um advogado, um escritório, ou pede para que ele fale sobre um tema, porque você... Nossa, tomei um café frio agora. Meu Deus. Não, isso é Desculpa, horrível. te interrompi. Não, desculpa. mas isso é horrível mesmo, merece a interrupção. Vai. Porque é uma profissão de confiança e essa relação é uma relação hoje ainda que você não consegue substituir Com certeza. uma inteligência artificial ainda que generativa, ou seja, ainda que essa inteligência artificial consiga gerar informações e fazer conexões. No entanto, todas as atividades que são atividades mais operacionais e de análise, inclusive de elaboração de documentos... Uma procuração, por exemplo. De documentos mais simples. Um contrato de honorários. Elas vão ser substituídas. Inclusive, análise, porque hoje em dia a gente pensa acesso ao judiciário. Você já tem essa questão de análise, de jurisprudência, de entendimento de tendência. Vai chegar um dado momento que um software ele vai conseguir entender qual é o seu caso, se ele for um caso simples e se ele for um caso repetitivo, como a gente sabe que o judiciário está cheio, ele vai conseguir fazer uma análise de como aquele tribunal específico que você está ingressando com a ação está julgando e ele vai montar uma petição para você. Isso. Muito rapidamente.
Então, esse tipo de postura, esse tipo de desenvolvimento, ele é algo premente e é algo que vai acontecer muito acelerado. Então, eu acho que sim, a exigência sobre o advogado vai mudar no que tange a possibilidade hoje, que é o que a gente ainda consegue fazer, de uma análise multidisciplinar da aplicação do direito. Falo isso porque lá no escritório a gente tem vários squads de atuação, as áreas não atuam isoladamente, as áreas atuam em conjunto. Isso, eu acho sensacional essa iniciativa de vocês. E ela é muito importante, porque se eu pego hoje em dia uma inteligência artificial que com a base de dados da internet consegue me gerar informação, o que eu preciso agregar de valor é conseguir pegar mentes pensantes e pegar perspectivas distintas e unir. Isso aí. E conseguir entregar o melhor resultado. Então, acho que sim, vai aumentar muito a exigência. E eu acho que sim, a gente tem que se preparar para conseguir o que eu já falei inúmeras vezes, aprimorar o que a gente tem de mais humano. Que é isso, a capacidade de relacionamento, porque isso você nunca pode terceirizar para a sua inteligência artificial. Vou mandar uma proposta. Cara, não pede para o ChatGPT redigir a sua proposta. Redija você com a sua sensibilidade do que você conhece daquele cliente, do que você conhece daquela empresa, do que você conhece daquela necessidade. Não terceirize isso ainda, porque o seu ponto de vista, a sua sensibilidade ainda vai ser melhor. Só que eu acho que não vai ser melhor por muito tempo, não. Eu acho que vai ser melhor por um tempo. Não por muito tempo, mas por enquanto ainda é melhor. Então, esse tipo de atividade não terceiriza. Agora, uma atividade que você pode terceirizar nesse mesmo contexto. Uma elaboração base de proposta que você depois customiza. Exatamente. Uma análise de ortografia, redação, coerência, coesão. Faz uma análise. Esse texto está coerente, coeso? Isso você pode... Ou até pedir pra melhorar o texto. Tipo assim, você escreve um texto e fala assim, melhora o texto sob o ponto de vista da compreensão. Sim. Para um leigo, mas por que não? Porque eu, particularmente, em relação a... Ah, não, você tá falando da proposta em si, né? Sim. Ah, tá. Não, porque o que eu ia falar é no caso do quando você tá falando com Ou o quando cliente. você vai fazer um Isso é uma coisa que eu acho que você não pode terceirizar. Por exemplo, você vai fazer um hoje. relatório para o cliente sobre o caso. Você faz o relatório, manda para uma inteligência artificial e fala assim, para a melhor compreensão de um leigo, Sim. melhora esse texto. Não, É um promptzinho básico. Você ainda pode colocar um prompt assim. Você ainda pode descrever aquela pessoa, né? Sim, exatamente. O cara é um empresário, a mulher é uma empresária do ramo tal, da idade tal. Exatamente. E ele vai porque fazer... vai falar. Exatamente. Esse é uma boa utilização, sim. Eu tava falando mais no contexto de... Elaborou a proposta de quando você oferece o que é que você fala. Isso eu acho que a gente ainda não pode terceirizar. Não, exatamente. Porque Isso eu acho que essa sensibilidade não... É a construção do valor, né? A construção do valor é uma coisa muito humana. Porque eu sinto uma coisa também. Eu acho que... Eu mudei um pouco essa perspectiva, tá? Eu tô um pouco mais... Eu acho que as coisas vão acontecer mais cedo do que a gente imaginava. Sim, com certeza absoluta. Do que eu imaginava. De 2028, pessoalmente, assim, do que eu imaginava. E existem certas funções que eu acredito que nunca vão... ser substituídas? Talvez sejam substituídas, mas não serão... O fator humano ainda vai ser um tempero que a inteligência artificial vai demorar mais para alcançar. E eu acho que, sob o ponto de vista de escritório de advocacia e também departamentos jurídicos, atendimento e venda são aspectos dentro dessas estruturas que fazem a diferença ainda, vão fazer a diferença ainda. Porque o atendimento é o que você humaniza. É o que, assim, princípio básico de marketing, né? As pessoas compram pessoas. Mas e é isso, você ainda está falando do atendimento, por exemplo, na lógica de um escritório de advocacia. Cara, o atendimento é essencial, porque Exato. eu estou tratando com dados sensíveis e com grandes projetos. Agora, o atendimento, hoje em dia, a tecnologia revolucionou o atendimento. Eu fiz um M&A recentemente, que é uma grande empresa de tecnologia, comprando uma startup que desenvolveu chatbots de atendimento. Porque uma coisa sou eu, sócia de um escritório, atendendo a um diretor jurídico, a um gerente, falando sobre um caso. Outra coisa sou eu, consumidora da CIA, querendo uma informação. Eu vou te dar fazer uma pergunta, porque eu tô de mudança e eu tive que fazer isso ontem. Você vai entrar em contato com a sua empresa de internet fixa, né, de casa. Aí entra o bot, né? E fica falando com você. Que é a primeira coisa que você quer? Falar com uma pessoa. Falar com uma pessoa. Mas sabe Eu quero sair daquele cara e falar com uma pessoa. Porque não é eficiente. Porque ainda não é eficiente. Exato. Então eu acho que vai demorar ainda isso. Isso eu acho que demora mais do que você de uma elaboração de documentos. Não, é que eu acho que não. Porque quando você está usando essa virada de atendimento ao cliente e você consegue trazer efetividade de fato, porque a gente ainda tá, tipo, patinando nisso. Mas eu acho que... Fale uma palavra que você quer. Cancelamento. Não entendi, senhor. Não sei o que, cara, isso vai deixando a pessoa no limite.
Mas eu acho que a gente vai... Eu fiquei 40 minutos ontem otimizar. para recuperar. Porque aconteceu, né? O apresentador que vocês conhecem, que vos fala, esqueceu de pagar a conta da internet. Ontem. Que era para pagar na segunda, eu paguei ontem. E aí eu vi no site que em 1 hora voltava. Não voltou. E a Carol parece que conseguiu hoje, durante a manhã, que eu tava vindo pra cá. E aí o que acontece? Eu fiquei ligando, eu fiquei 40 minutos com um robô, enquanto tava vendo elétrica no apartamento, pro cara falar, acho que eu não consigo resolver o seu problema. E desligou na minha cara. É isso, é um atendimento ruim. Entendeu? É uma utilização ruim do chatbot da tecnologia. Esse é o ponto. E eu acho que para fazer elaboração de documentos, eu acho que a robótica está mais próxima. Porque tem menos contato humano e o humano pode interferir ainda com mais facilidade. Nesse tipo de caso de atendimento, a gente muitas vezes fica ficando refém de uma coisa que é falha. Entende? E a venda, puxando pro outro lado que eu falo, da venda, eu acho que é o aspecto que pessoas compram pessoas. Pessoas vão ser de pessoas. Não, acho que a venda, assim, acho que o atendimento ao cliente, o pós-venda, ok, mas a venda em si... A venda, eu acho que ainda tem aspectos subjetivos da própria essência humana que, cara, eu acho que a gente não vai... A inteligência artificial, assim... Não, mas ela vai. Nunca diga nunca, mas eu acho que vai demorar muito ela ainda. só não Talvez vai, a gente não veja isso acontecer. Não, eu tenho certeza que a gente vai ver. Tu acha? Com certeza absoluta, Rodrigo. Com certeza absoluta. Isso eu tenho dúvida. Que a gente vai desenvolver um tipo de inteligência que ela, de fato, vai fazer uma leitura da pessoa, uma leitura corporal, uma leitura do tom de voz, inclusive melhor do que a gente. Mas não é o caso agora. Não é o caso agora. Eu acho que tá mais longe que o atendimento, inclusive. Tá, porque o atendimento já existe, né? Isso já existe, ele só tá sendo aprimorado, mas Exato. Não tenho dúvida nenhuma. Mas aí, beleza, a gente tá falando isso tudo aqui. E aí, a minha pergunta é, no mundo em que cada vez mais estamos comprando tecnologias e lançando mão delas no mercado, como não transformar um cargo de confiança, uma relação humana, né, uma ciência humana, numa coisa robótica? Eu acho que aí é a grande chave para 25. Eu acho que é você cultivando aquilo que de fato te torna mais humano e que te conecta com outras pessoas. É isso. Eu tendo a concordar. Até porque esse excesso de utilização de tecnologia e de interfaces que a gente usa fazem com que a gente fique carente de uma relação sincera, honesta, direta. Gente, não à toa, você pipoca podcasts hoje em dia com esse viés aí de edutainment. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir outras pessoas. Exato. Porque as pessoas querem ver posicionamentos humanos. Então, eu acho que a grande ponto é você fomentar dentro do que você faz profissionalmente, naquilo que mais te torna humano, que é a sua capacidade de sensibilidade, que é a sua capacidade de uma leitura holística, que é a sua capacidade de desenvolver um trabalho multidisciplinar com as pessoas com quem você tá. Porque se você tirar isso da equação, Rodrigo, vai sobrar, e agora já em 25, muito pouco pra gente. Muito pouco, muito pouco. Eu tendo. É isso mesmo. Eu acho que o segredo é uma fiscalização a todo momento sobre a sua relação com as pessoas que estão ao seu redor. Com os seus clientes, com o seu time, com a sua liderança, se for o caso. Eu acho que isso é um desafio que a gente vai ter. Porque a gente usando muita tecnologia, acaba ficando numa zona de conforto, né? Que é mais fácil. Só que o mais fácil, muitas vezes, não é o melhor. Com certeza. Então, é mais fácil para quem? Para você. Mas e para a pessoa que você está atendendo? Para a pessoa que você está servindo, prestando seu serviço? Eu tenho certeza que não é. E aí que é o diferencial para quem está atento às tecnologias. Quem compra as tecnologias, quem está comprado nas tecnologias, vai estar na frente das pessoas que não estão observando isso e investindo nisso. Mas dentro desse degrau das pessoas que estão dentro do ramo da inovação tecnológica, o que vai se diferenciar é quem vai estar comprado também no aspecto humano pós-utilização das tecnologias. Com certeza. E aí, eu acho que chegamos à conclusão disso e eu gostaria de fazer mais uma pergunta, Natália. Existe advocacia, existe carreira jurídica fora do advogado tradicional para 2025? Existem coisas novas? Eu entendo que sim. Com certeza existem coisas novas. Eu acho que isso aqui que a gente faz já é uma coisa diferente. Com certeza existem coisas novas. Edutainment, que é uma coisa que eu também falo desde 2022. Conteúdo... Nas minhas apresentações de palestras, não tenho dúvida Eu nenhuma. acho que a gente pode ir até a mais do que o edutainment, que eu acho que é um nicho. Eu acho que a gente pode pensar em conteúdo como produto.
Ah, com certeza. É porque quando eu falo edutainment, eu tô falando... o que você tá trazendo de conteúdo, pra mim, é a educação. Isso. Porque, na verdade, você tá falando a mesma coisa. Porque pra mim, o edutainment é educação através do entretenimento. Então, se você gera conteúdo... E é um conteúdo educacional no sentido de que te traz uma nova informação, de que te ensina alguma coisa, de que traz especialistas para dialogarem, fazerem essa análise multidisciplinar. Isso, para mim, é geração de conteúdo. Sim, mas tem de uma forma mais tem leve. o edutainment e tem hoje em dia, eu acho que existem... Acho que a gente faz uma fusão dessas duas coisas. Mas eu acho que existe também o cenário do education, que é só a parte de educação. Sim. E eu acho que talvez seja o mais... pulverizado no mercado hoje em dia, né? Que são os professores. A gente trouxe aqui o professor Renato Porto, trouxe aqui o professor Pablo Arruda, que são super capilarizados nesse mercado. Sim. Já do conteúdo educacional como produto. E também, mas eu acho que também, eu tô observando isso, a gente vai estudando o mercado de comunicação, existe esse ramo do entretenimento jurídico. Com certeza. Eu acho que tem uma galera que consegue fazer assim, um conteúdo bem bacana para relaxar, para dar aquela desopilada. E as pessoas... E talvez o direito ainda esteja um pouco reticente quanto a isso, mas eu vejo gente já fazendo uma produção bacana nesse sentido. E ganhando dinheiro já, tá? Mas aí a geração do conteúdo pelo conteúdo, por exemplo, do meme, só da graça, e aí eu acho que não é um desenvolvimento de carreira jurídica. Eu acho que é você pegar um tema... E você explorar ele com uma veia cômica. E aí eu acho que são... Eu acho que são coisas diferentes. Eu não entendo isso como desenvolvimento da carreira jurídica. Você pega um tema e aí você faz daquilo uma coisa engraçada. Mas você não tem nenhum objetivo de passar um conteúdo um pouco melhor. Aí eu não entendo isso como um desenvolvimento de carreira jurídica, entendeu? Eu acho que eu discordo de você e eu quero saber de vocês. Porque eu e a Natália estamos discordando e tá tudo bem. Mas eu quero saber de vocês. Vocês concordam ou discordam? Vocês acham que o entretenimento... jurídico é uma carreira jurídica ou não? Eu acho que é um bom debate isso aí, hein? Eu acho um ótimo Gostaria debate. de trazer um produtor de conteúdo desse. Pra gente debater isso. Eu acho que é interessante. Tem pano pra manga nisso aí. Queria saber de vocês. E se vocês estão ouvindo esse podcast até o fim, eu quero que vocês coloquem a palavra. Que palavra, Natália? Natal. Natal? Mas esse não é um episódio de Natal, Natália. Não, mas a gente já tá chegando no Natal. Natal não é bom? Eu gosto. O Rodrigo não gostou. Eu fui toda alegre falar Natal. Faz o seguinte, manda parabéns pra Natália, que é aniversário dela essa semana. Põe parabéns pra Natália, isso aí. É isso. Galera, Natália, que significa nascida no Natal. É verdade aí, ó. Apesar de ser nascer no Natal. Não. Mas, tudo bem, faz sentido. Rodrigo apegado a prazos. Hoje é 6, não é Natal ainda. Natal é só 25. Mas, gente, chegamos aqui ao final do Manda Pro Jurídico. E se vocês curtiram, curtam, comentem, compartilhem, sigam nas redes sociais e interajam conosco. Porque todo crescimento é muito mais que bem-vindo. Tá bom, galera? Um grande abraço e eu tenho certeza que vocês já sabem que pra qualquer outra dúvida, manda pro Jurídico. Valeu? Grande abraço. Tchau, queridos. Até semana que vem. Valeu? Beijos. Tchau, tchau.